O Eduardo Magui, ele tem uma visão do stop muito interessante. Eu acho que essa temática é uma coisa que é literária, porque a gente só vê isso nos livros dele. Mas ao mesmo tempo, ela não morre, e não morre nem para criptomoedas e também não morre nem para ativos tradicionais. E ele tem uma visão muito boa que eu compactuo dessa ideia, e é por isso que a gente fala sobre o bottom fish, que, diga-se de passagem, seria uma readaptação da regra de stop do Eduardo Magui. Bom, vamos pegar no período diário, que seriam os melhores momentos para a gente fazer análise de stop, análise de topos. É onde a gente tem tudo mais bem definido. E deixa eu vir para cá, porque acho que aqui já não tinha tanta loucura. A visão do Eduardo Magui é o seguinte, que a gente tem que colocar o nosso stop em dois fundos, quer dizer, na mínima dos dois fundos anteriores. Então, suponhamos que a gente identificou esse padrão aqui, né? Da Uni no diário. E aqui já dá para abordar as duas coisas juntas. Eu acho que isso aqui foi perfeito, esse caixote aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui dentro dessa sequência inteira. A gente vai ver a média de 80, com o estocástico como você pediu, né? Você queria saber em que momento a gente não deve considerar o estocástico. E aqui tem um momento interessante, dá pra gente ver bem. Então, dando uma olhada aqui, o que é que a gente tinha? A gente tinha uma tendência de baixa, para ver claramente que isso aqui se encaixa como uma cunha, e pode ser uma cunhazinha mesmo, não precisa ser megafônica nem nada, é uma cunha. Linda, sequinha, original, bonita, bem tratada, cheirosinha, doida para que quando fizesse um rompimento, ser algo bem consistente. Então, no rompimento dessa cunha, né, ou desse triângulo, depende do ponto de vista de curto ou longo prazo, depois desse rompimento consistente aqui, tivemos um pullback aqui. É tudo que a gente precisa ver para iniciar uma campanha de alta. Essa campanha iniciou desde aqui. Só que você não tem essa visão e precisava esperar uma confirmação que era um rompimento. O assunto hoje é como posicionar o stop. Como e quando e por que e através de que posicionar o stop. E o segundo assunto que foi sugerido também foi com relação ao estocástico. Quando considerar um sinal do estocástico ou não. Então teve um rompimento. Houve um rompimento consistente, seguido de um pullback. E entramos nessa campanha de alta. E aí seguimos nessa tendência. Então, vamos dizer que você fez uma entrada aqui. Nesse ponto aqui. Um pullback. Era o momento que você estava esperando a confirmação do rompimento consistente, nós voltamos no pullback. Só que você posicionou sua entrada aqui em cima, né, na máxima do primeiro candle aí, formando aqui 1, 2, 3, né, e você encaixou a sua entrada aqui. E o seu stop poderia estar aqui embaixo, né, isso nesse segmento. Porém, não. O Eduardo Magui manda a gente colocar o nosso stop nos dois últimos fundos. Então eu tenho esse cara aqui. Se eu colocasse meu stop aqui, eu estaria sujeito a tomar um stop, porque o local adequado para uma movimentação, seja ela de curto prazo ou longo prazo, na visão do Erdo, é a gente colocar nosso stop dois fundos anteriores. Então, o mais adequado seria colocar aqui. É o fundo melhor que eu teria para poder marcar essa minha entrada. E nota que também seria o local ideal da gente fazer uma entrada. E se você tem uma boa visão, você saberia que aqui seria um bom local, inclusive, para stop, você ficaria esperando a próxima vez que isso acontecer novamente. Olha como aconteceu novamente. Quando a gente apoiou novamente aqui, a gente teve boas oportunidades de compra. E aí tivemos também o estocástico avisando, né, que seria uma boa compra aqui. Ó. Aplica uma estratégia chamada bottom fish, que é o fundo mais relevante. Que nada mais, nada menos é a mesma coisa. Onde é o fundo mais relevante aqui? Aqui poderia ser um fundo relevante, que já agiu aqui como suporte uma vez e caiu. Depois agiu como suporte e virou. Então aqui poderia ser um fundo relevante. Dentro dessa operação não se viria, né? Porque aqui também era a nossa entrada. Então se aqui era a nossa entrada, esse aqui não poderia ser um fundo. Então o primeiro fundo mais relevante é esse cara aqui. Só que ele não é relevante. Ele não teve nenhum suporte, nenhuma resistência anterior, nada que indicasse que fosse bom para ficar aqui também. Então, o segundo fundo relevante é esse cara aqui. E aqui a gente daria na mesma. Voltaria a pegar, colocar o stop sempre no mesmo local adequado. Então, suponhamos que a gente fez uma posição aqui. Deixa eu puxar essa linha azul. A gente fez uma posição aqui.
após o rompimento na média de 8. É assim que a gente costuma fazer. Então isso aqui não seria o primeiro fundo, né? Certamente não. O primeiro fundo seria esse. E o segundo fundo poderia ser esse cara aqui. Então, o segundo fundo, esse cara aqui. Então você estaria aplicando essa estratégia. Nota que não é difícil achar os fundos, né? Principalmente se a gente já sabe qual é a tendência. A gente tem uma tendência de alta, a gente está procurando fundos muito bem explicados. O que eu vou falar depois, futuramente para vocês, é sobre estruturas de alta, né? Tem estruturas que são chamadas de rally, base rally. E aqui está bem misturado, tem um pouco das duas. E também tem uma estrutura de alta que é chamada de suporte e resistência. Que é justamente a estrutura que a gente mais encontra, né? Que toda vez que eu faço uma análise eu mostro para vocês. É possível que a gente encontre aqui contra a resistência, aí volto para poder testar o que era topo e tal, e fica pronto. Essa é a estrutura de suporte e resistência. E a do rally, base rally, é o que a gente está vendo no Bitcoin. Rally, base rally, é esse daqui. A gente coloca no período diário, ou em 12 horas. A gente vai ver isso. A gente tem um rally, uma base, um rally. Nesse caso aqui já foi uma base e rally junto. Mas na maioria das vezes é esse daqui. Faz um rally, uma base, um rally, outra base, um rally, outra base. E isso é uma estrutura de alta. E uma outra estrutura de alta, né, que a gente conhece muito bem, é o suporte e resistência. Vamos dizer que aqui é o preço inicial e aí você tem uma alta. Aí você encontra uma resistência. O preço recua. Acha um suporte. Rompe a resistência. Recua. Atua como suporte. Rompe a resistência. Acha ali uma nova resistência. Recua. Atua como suporte. E aí que está uma coisa interessante. Quando é que a gente sabe que isso daqui acabou esse movimento e por que a gente coloca ali o stop, né, sempre nos dois fundos anteriores? Isso aqui é interessante de explicar para vocês. A gente vai matar aqui vários conceitos de uma vez só, de entender já a tendência de alta, como é que ela é declarada, e também entender por que a gente coloca o nosso stop nos dois fundos anteriores. Ó. Suponhando que você tomou uma entrada aqui, nessa região. Você tomou uma entrada aqui. Foi? Sei não. Então você tomou uma entrada aqui, nessa região aqui. Estocagem está bem favorável, tudo certinho, né? Claro, mas isso aqui não tem nada a ver, que é um preço, mas vamos dizer que sim. E aí você tomou essa entrada aqui. E aí a sua saída seria quando você encontrasse um novo topo, né? Uma resistência para que você pudesse surfar novamente, comprar mais barato. E ficar nessa movimentação, né? De topo, resistência, que é na verdade resistência e suporte aqui nesse movimento. Então seu stop, ele não poderia estar aqui. O stop teria que estar aqui embaixo, segundo for no mais relevante. Por quê? Quando uma tendência de alta, uma tendência de baixa, mas enfim, quando existe uma tendência, essa tendência, quando ela é revertida, para que ela reverta e você saiba que houve uma reversão de tendência, precisa cumprir dois critérios. O primeiro critério é perder o topo anterior, que seria o suporte, né? Agindo como suporte, que anteriormente foi a resistência. Então, se você perde esse topo anterior e mais o fundo anterior, você tem um movimento como esse. Aqui a gente sabe que houve a perca da estrutura de alta. E essa estrutura de alta, para ficar mais confirmado, é tentar fazer um pullback voltando acima dessa base. E aí o mercado rejeita. Ele pode até subir um pouco mais aqui, formar tipo um ombro, cabeça, ombro. Então não tem muita diferença se vai chegar aqui ou aqui. Mas a ideia é que ele projete um novo topo menor do que o topo anterior. E aí fazendo isso, a próxima vez que ele perder esse fundo, ele já vai buscando esse cara aqui e passa direto. E isso é uma perca de estrutura de alta. Quando você não consegue se segurar no topo anterior, rompe o fundo anterior e vai em busca desse fundo. Então nota, se você tivesse colocado o stop aqui, dessa operação que você entrou aqui,
você teria sido estopado. E se fosse apenas uma tendência fazendo uma busca de liquidez, o preço poderia voltar e aí projetar novamente esse cara como suporte e voltar a subir e você sair do movimento do mercado. Então, a estratégia que a gente coloca para que a gente realmente só saia quando a tendência acabar é colocar no fundo anterior, 2 fundos, né? Anteriores. Então, isso daqui é... Por isso que eu sempre digo, o stop fica caro, não dá para colocar a operação por conta dessa visão. Que a gente só está querendo ser estopado se realmente for, de fato, que o movimento acabou. Por que o movimento acabou? Ora, fica muito claro, agora eu não tenho mais essa estrutura. Essa estrutura que agia como suporte, ela foi rompida. Rompeu ao ponto de perder essa base aqui. E aí depois, quando ele tentou voltar, ele projetou um fundo menor do que o fundo anterior. E aí eu poderia traçar essa linha de tendência de baixa e a partir de agora procurar todo e qualquer repique que toque nessa linha aqui para eu me posicionar shortado, porque eu sei que a tendência tende a continuar caindo. Quando tocar aqui de novo, mais um short, que a tendência tem que continuar caindo. Então é por isso que a gente aplica esse fundo, porque a gente não quer ser estopado fora do movimento correto. A gente quer aguardar que a posição realmente só tome um stop se houver reversão de tendência, porque acabou a nossa visão e a gente não consegue mais surfar. E aí vem a importância da gente fazer tanta entradas e saídas fracionadas dentro dos movimentos, né? Beleza, a gente já aplicou essa estratégia. A gente já entendeu porque o stop é aqui. O stop imóvel, ele é muito bom quando você entende uma tendência. Isso aí. O stop imóvel é bacana quando você tem uma tendência definida. Você já sabe que essa estrutura está muito correspondente. E aí você coloca os stops dentro de uma porcentagem de correção. Por exemplo, a gente teve essa alta daqui, tivemos 22% e a correção seria de 9%. Então você tem aqui mais uma alta de 22% e a correção foi de 9%. E aí a gente teve mais uma alta de 22% e a correção foi de 12%. Opa! Então viu a correlação aqui? Você pegou a entrada a partir daqui e começou a projetar os seus stops. Você descobriu que os 2 últimos stops, ou os 2 últimas retrações, na verdade, foram equivalentes a 9% e 10%. Então você já formou um padrão. E aí você coloca um stop que é ajustável, né, que são os famosos stop trilho. Todas as corretoras têm. Você consegue botar uma defasagem, né? Uma defasagem ali, olha, se por acaso cair X% do preço máximo ou o preço atual, né? Aí eles pegam o máximo. Então, eu fecho a posição. Isso é algo interessante. Eu já apliquei muito em tendência de alta, mas dentro desse contexto de entender quantos % é de correção para cada pico, né, desse padrão de movimento de alta. Quando é rally, base, rally, isso fica muito melhor, porque o rally, base, rally, ele opera assim, ó. Você tem um rally, aí ele forma uma base, aí depois forma um rally, aí depois forma outra base, depois forma um rally, aí depois vem outra base. Isso aqui é muito bom de fazer, porque a variação que ele fica enquanto está formando a base é uma coisa bem controlada. Não é algo que fica... Entendeu? Aí você consegue colocar um stop ajustável bem fácil. Mas deixa eu voltar para cá, que o Def tinha falado sobre quando ignorar estocástico, quando ouvir o estocástico. Eu não estou achando. Acho que era BLX. Não, BLX não. Asta não é mina. Acho que era mina. Não, também não é mina não. Não faço a mínima ideia. Acho que é aqui é. Esse aqui, pronto. Quando ignorar um sinal de estocástico abaixo de 20. Nesse momento aqui, ó.